Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos aprender aqui um assunto bem interessante que trata das raízes de uma equação. Bem, gente, o que é raiz de uma equação? Tu já pode pensar de repente que a equação é uma árvore que tem raízes. Não é isso, tá? As raízes de uma equação são os resultados que ela vai te proporcionar. Ou, na verdade, até mesmo um resultado apenas, dependendo do grau da equação. Uma equação, ela pode estar sempre associada a um problema do nosso cotidiano qualquer, tá bom? Então, olha só, imaginemos que de repente você vai num posto de gasolina abastecer um carro e você quer saber quanto você vai gastar ao abastecer uma certa quantidade de litros. A equação te ajuda a determinar esse valor que você vai gastar. Mas, aqui nessa aula, eu estou te trazendo aqui um exemplo bem bacana e que a gente costuma também trabalhar esse exemplo no nosso cotidiano, que é a balança, onde a gente vai verificar algumas massas de alguns elementos. Então, olha só, eu tenho uma balança, sendo que, se ela está em equilíbrio, como ela aparece aqui realmente, eu posso representar, aliás, essa balança como sendo uma equação. Pois, devido a esse prato ter a mesma massa desse prato desse lado direito, eu posso dizer que esse lado é igual a esse, o que representa uma equação. Então, imagine o seguinte, eu tenho aqui 3 laranjas e mais um pezinho de 50 gramas, certo? De um lado dos pratos. Do outro lado, eu tenho 2 laranjas e mais um peso maior, onde esse peso representa 200 gramas, ok? Imaginemos que eu queira saber qual é a massa de cada uma dessas laranjas. Então, olha só aqui para o nosso texto. No prato da esquerda, há 3 laranjas e um peso de 50 gramas. No prato da direita, há 2 laranjas e um peso de 200 gramas. Vamos descobrir quanto pesa cada laranja? Considerando cada laranja com X gramas, podemos representar essa situação pela equação. Então, olha só. O elemento que você quer descobrir o seu valor numérico, geralmente é esse elemento que vai vir acompanhado da parte algébrica. Quando eu falo a parte algébrica, é a letra ou a incógnita, que é a mesma coisa, tá? Assim como também nós podemos chamá-la de variável. Então, repare que uma coisinha tão pequena, ela tem 3 nomes: letra, variável ou incógnita. Perfeito? Então, aqui a questão disse que é legal se nós a chamarmos de X. Então, imaginemos que a laranja tenha uma massa de X gramas. Por que eu estou chamando de X? Justamente porque eu não sei esse valor numérico ainda. Eu não sei qual é a massa da laranja, mas eu sei que se eu pegar 3 delas e somar com um peso de 50 gramas, o seu valor vai ser o mesmo do que se eu pegar 2 delas e somar com um peso de 200 gramas. Legal? Agora vamos lá. Como é que a gente faz então para determinar a raiz? A raiz de uma equação é justamente esse valor que vai tornar essa equação verdadeira. Então, olha só, pessoal. Já que trata de balança aqui, o que acontece? Eu tenho que pensar em um número que, ao pegar esse número, multiplicá-lo por 3 e somar com 50, o resultado vai ser igual a eu pegar esse mesmo número, multiplicá-lo por 2 e somar com 200. Legal? Mas olha só, quando a gente analisa aqui essa situação, nós podemos até simplificar isso aqui. De que forma? Deixa eu te mostrar uma forma bem legal. Olha só. Eu tenho, a balança está em equilíbrio. Perfeito. Se está em equilíbrio, tudo que está aqui tem a mesma massa do que está aqui desse outro lado. Legal? Então, se eu tirar, de repente, elementos iguais de cada lado da balança, o equilíbrio ele vai permanecer. Como assim? Aqui eu tenho 3 laranjas. Se eu tirar daqui 2 laranjas desse lado e tirar 2 laranjas desse outro lado, reparem que não vai alterar em nada a minha equação. Por quê? Porque eu estou tirando 2 de cada. Eu estou tirando 2 de cada elemento igual.
Logo assim, então, o equilíbrio ele permanece. Então, o que acontece? Acontece que nos sobrou uma laranja mais 50 e do outro lado nos sobrou apenas um pezinho de 200 gramas. Reparem que é muito mais fácil nós analisarmos o valor ou de tentar descobrir o valor do peso, da massa, aliás, dessa laranja, do que tentar descobrir por essa equação. Então vamos lá, vamos aqui utilizar um exercício mental. Que número será que eu somando esse número com 50, eu chego a 200? Fica mais fácil também assim, pessoal. Se eu quero pegar um número e somar com 50 e dessa soma achar como resultado 200, vamos pensar na volta. Se eu quero achar o 200, que número subtraído dele eu vou encontrar? Então, 200 menos 50 é igual a 150. Ou seja, cada laranja, neste caso aqui, tem uma massa de 150 gramas, pois 150 mais 50 é igual a 200. E se a gente pensar por essa equação aqui de baixo, olha só como fica legal também. O x eu acabei de achar que vale 150. Professor, mas o senhor chamou de L. Eu estou chamando L de laranja porque eu quis. A variável é você quem escolhe. Por mais que o problema tenha sugerido que você chame de x, mas a variável, pessoal, é tu quem escolhe, tá? Eu quis chamar de L para saber que aqui estamos trabalhando com a laranja. Beleza. 3 vezes o valor da laranja mais 50. Vamos fazer aqui então? Se cada uma é 150, eu vou ter 3 vezes 150 mais 50. Onde? Multiplicando 150 vezes 3, eu vou ter um total de 450 mais 50, que é esse valor do peso, desse pezinho aqui, tá? 450 mais 50 me dá como resultado igual a 500. Então, eu já sei que o valor total deste lado, ele tem 500 gramas de massa. Vamos verificar e analisar pela mesma ideia o lado direito. Eu tenho aqui, então, 2 vezes o valor de cada laranja mais 200. Então, eu vou ter 2 vezes 150 mais 200. Onde nós temos 2 vezes 150 é um valor igual a 300, mais os 200 referente a esse peso. 300 mais 200 é igual a 500 gramas. E aí, bate diretamente com o que eu te falei, que realmente a balança está em equilíbrio, até porque nós temos o mesmo valor de massa para os dois lados. Legal, pessoal? Então, nós temos aqui, olha só, uma última informação, porém muito importante. Um número é denominado raiz de uma equação quando, ao substituir a incógnita por ele, nós obtemos uma sentença verdadeira. Foi o que eu te mostrei aqui. Eu achei um número que, nesse caso, foi o 150, e, ao pegarmos o 150, substituir em cada uma dessas letras, repare que nós achamos o mesmo valor numérico, o que me diz que essa equação realmente ela é verdadeira para essa raiz, tá? Agora, cuidado, um resultado será somente raiz se nós obtermos o mesmo valor numérico dos dois lados. Até porque eu posso achar qualquer resultado que eu quiser. Eu posso, de repente, resolver uma conta errada, mas eu vou achar um resultado e dizer que aquele resultado é raiz. Não, só é raiz se obedecer essa regra. Nós obtermos, ao substituir o valor numérico, o mesmo resultado de ambos os lados. Legal, pessoal? Então, nessa aula a gente trabalhou aqui sobre o que são as raízes de uma equação e como que a gente consegue analisar e encontrar essas raízes mediante qualquer problema, ok? Então, muito obrigado e tchau.